Portugal é comumente utilizado como porta de entrada dos brasileiros para a União Europeia. A gente ouve muito falar disso, mas o que tem de verdade, o que tem de mentira nessa afirmação? O vídeo de hoje eu vou tentar colocar algumas considerações em relação a isso e mostrar para vocês o nosso ponto de vista, o ponto de vista dos brasileiros em relação a esse fato. Depois da vinheta a gente está de volta. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo, né, do Casal Buscapé. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é o fato do projeto europeu, né, o projeto europeu que os brasileiros utilizam, que os brasileiros têm como objetivo ao virem para Portugal. Alguns vídeos atrás, eu e Carol comentamos, né, num passeio que a gente fez ali. A gente comentou, vou deixar no cardzinho o vídeo que caso você não tenha assistido ainda. A gente falou que desde do dia em que a gente teve o objetivo, teve a noção de sair do Brasil, teve a ideia de sair do Brasil e vir para Portugal, o nosso grande objetivo era atingir o ponto alto de termos a nacionalidade portuguesa. Esse é o nosso projeto desde o início. Né? Adquirirmos a nacionalidade portuguesa, não simplesmente vir para Portugal para morar e depois voltar para o Brasil. Até então, né, a gente nunca vai dizer nunca, mas o nosso objetivo é não voltar para o Brasil. Nós não temos nenhuma pretensão hoje de voltarmos a morar no Brasil. A nossa intenção era realmente de vir para Portugal, né, de construir uma vida aqui, termos a nacionalidade portuguesa e proporcionarmos isso também para os nossos filhos. Até então, o nosso objetivo para por aí. Depois que isso acontecer, a gente basicamente ainda não tem nenhum planejamento. Assim, claro, temos algumas vontades, alguns desejos, lógico, de experimentarmos algumas outras situações, mas isso ainda são só apenas pensamentos. Mas a verdade é que o que é comumente falado é que grande parte dos brasileiros que decidem vir para Portugal realmente utilizam Portugal como porta de entrada para a Europa. Até porque, se nós formos comparar a forma de legalização de outros países e a forma como nós brasileiros temos a oportunidade de nos legalizarmos aqui em Portugal, de longe, Portugal é o sistema que mais propicia sucesso para nós brasileiros. A verdade é que provavelmente você já conhece o processo de legalização aqui em Portugal, né? Nós brasileiros temos, de certa forma, não somente os brasileiros em si, mas especificamente falando para o nosso público, que são vocês brasileiros, os brasileiros eles têm um sistema, têm uma forma de se legalizar aqui em Portugal a partir do momento que você já está aqui dentro, né? Através do artigo 88 ou artigo 89, que é aí através do contrato de trabalho, através dos recibos verdes. É uma conversa que tem muitos vídeos na internet já explicando. A gente tem alguns vídeos aqui falando como a gente fez, né? Na verdade, eu e a Carol, nós viemos aqui para Portugal e nos legalizamos aqui através do artigo 88, que é através do contrato de trabalho. Então a gente já tem vídeo, vou tentar deixar no card aqui também o videozinho contando como foi a forma que a gente fez para vir morar em Portugal e para estarmos aqui. A gente que daqui a alguns dias, daqui a alguns poucos dias, já fazemos aniversário aqui de 4 anos em Portugal. Já vamos fazer 4 anos morando em Portugal. Isso, assim, de certa forma é uma felicidade muito grande pra gente, que só prova que o nosso projeto tem tido sucesso, vem dando certo desde sempre. E a verdade é que esse mesmo caminho, ele é feito por uma infinidade de pessoas. Muitos brasileiros utilizam esse mesmo caminho para virem para Portugal. Porém, uma coisa que acontece, que de certa forma eu vejo como algo natural, tá? Eu não criminalizo isso, eu vejo como algo natural, é que depois de alguns anos morando em Portugal, após conseguir a nacionalidade portuguesa, muitos desses brasileiros que se transformam em luso-brasileiros, né, que detêm a nacionalidade portuguesa também, têm a oportunidade de, por exemplo, se mudarem de Portugal para algum outro país. A verdade é que esse caminho, ele é, de certa forma, muito mal visto pelos portugueses.
Os portugueses não costumam ver com bons olhos o fato dos brasileiros saírem do Brasil, virem para Portugal, aproveitarem do país, né, se aproveitarem do país, construir uma vida em Portugal e depois, de certa forma, cuspirem no prato que comeram aqui no país, né, se virarem as costas para Portugal. Só que a gente precisa ter algumas ponderações, e eu, de certa forma, já até comentei com alguns portugueses, alguns amigos meus, que assim, a partir do momento em que a gente abandonou é uma palavra muito forte, né? Até porque eu acredito que abandonar, a gente não abandona o nosso país em si. A gente optou por morar fora do nosso país em busca de oportunidades melhores. A partir do momento que nós deixamos o nosso país, que é o Brasil, gente, do outro lado do oceano, sabe? São 10, 11 horas de viagem. Assim, a partir do momento que a gente está tão longe do nosso país, que a gente chega em Portugal, a gente tem uma vida em Portugal, sim, a gente constrói uma vida em Portugal. A gente, de certa forma, aproveita do país, a gente se aproveita do país. Mas a gente não pode esquecer que, ao mesmo tempo em que a gente se aproveita do país, nós também contribuímos muito com o país. Grande parte dos brasileiros, para não dizer a maioria deles, vem para o país para poder trabalhar. E ao mesmo tempo em que a gente trabalha, a gente contribui através das nossas prestações sociais, através dos nossos impostos. Nós, de certa forma, a nação imigrante aqui em Portugal, de certa forma, contribui muito para que o país, de certa forma, não fique numa situação ruim. A gente já falou aqui no canal que Portugal, de certa forma, tem uma grande dificuldade em relação à natalidade, em relação à alta idade dos portugueses. Uma grande parcela dos portugueses em si, eles estão na reforma, eles são aposentados. E basicamente é a massa que trabalha, o povo que trabalha hoje, tá? A massa trabalhadora hoje é que paga a aposentadoria desses portugueses. E a verdade é assim, de certa forma, a nação imigrante tem uma grande contribuição em relação a isso. Lógico, existem grande parte dos portugueses também que trabalham. Não estou dizendo que uma coisa é maior que a outra, mas estou dizendo que os imigrantes também têm uma grande parcela de contribuição nisso. E assim, ao mesmo tempo, voltando aqui, ao mesmo tempo em que os imigrantes eles se aproveitam do país, aproveitam as oportunidades do país, eles também contribuem, tá? Os imigrantes em si, pelo menos eu posso falar pelos brasileiros, não falo por outras nacionalidades, falo pelos brasileiros, os brasileiros que eu conheço, ou que eu tenho contato, ou que eu já tive contato, assim, grande parte deles vem para trabalhar, tá? Vem para trabalhar e para contribuir com o país. E numa sequência de projeto de vida, eles vêm, trabalham, tem o direito, o país, Portugal, dá o direito a eles a terem a nacionalidade portuguesa, e depois que eles têm a nacionalidade portuguesa, eles têm os mesmos direitos que os portugueses em si. Tendo os mesmos direitos que os portugueses, eles escolhem viver em outro país que oferece para eles uma forma de uma vida um pouco mais financeiramente um pouco mais abastada, de certa forma. Então, assim, eu vejo como algo natural. A partir do momento em que a gente já deixou o nosso país natal, já deixou a nossa terra, veio para um outro país que, de certa forma, nos acolhe muito bem, tá? Nos acolhe muito bem. As pessoas, como um projeto de vida, escolhem ir para um outro país. Eu vejo como algo natural, não vejo como o fato de, cuspir no prato que comeu. É muito relativo isso, né? Eu acredito que para os portugueses isso, de certa forma, pode de certa forma parecer que é uma ingratidão. Mas, por exemplo, hoje saiu uma matéria no dia 8, né? Esse vídeo vai sair hoje mesmo, no dia 8 de janeiro de 2021. Saiu uma matéria com o título que os portugueses são dos países, né, dos nacionais que mais saem para trabalhar no outro país da União Europeia. Eu vou colocar um videozinho aqui comentando um pouco essa matéria para vocês terem noção do que se trata, basicamente. Mas a matéria diz que os portugueses são dos que mais saem do próprio país para irem trabalhar em outros países. Ou seja, se os portugueses mesmo já fazem isso, eu acho que não tem espaço para crítica para os brasileiros, né? Porque basicamente os portugueses saem e os brasileiros vêm trabalhar no lugar desses portugueses que deixaram o país por escolha própria. Mas vamos ao vídeo que eu citei um pouco, comentei um pouco sobre essa matéria e depois a gente está de volta. Bom, a matéria que eu quero compartilhar com vocês para dar sequência nesse vídeo é uma matéria de hoje, né, 8 de janeiro, no caso, de 2021. É uma matéria que diz do jornal Observador, tá? Que é um jornal
bem importante aqui em Portugal. E diz o seguinte: portugueses são dos mais que saem para trabalhar no outro país da União Europeia. Portugal está entre os 5 países da União Europeia com mais pessoas a emigrar para trabalhar no outro país da União Europeia. Os dados foram divulgados pela Comissão Europeia. Basicamente, consoante ao que a gente estava falando aí, Portugal, o português, na verdade, o povo português, o povo que mora em Portugal, é um dos povos que mais saem de Portugal para trabalhar em outros países. Basicamente pelo fato que a gente já falou aqui de que Portugal é dos países que tem o salário mínimo mais baixo. Então, nada mais justo do que as pessoas que procuram algo melhor, né, as pessoas que buscam algo melhor, emigrarem para outro país. Como a gente já falou, o próprio povo, e como está sendo comprovado aqui nessa matéria, o próprio povo português já tem a tendência a morar em outros países, a emigrar. Então, acaba que nós brasileiros que viemos para cá, muitas vezes também, pelo fato de já estarmos fora do nosso país e a gente vem para Portugal, e depois para sair daqui para ir para um outro país é algo muito natural e até mais fácil, né? Porque a gente vai para um país um pouco mais próximo do que seria a nossa atual casa. Mas a matéria diz o seguinte, tá? O texto é da agência Lusa. Portugal foi um dos 5 países da União Europeia de onde saíram mais trabalhadores para outro Estado-membro em 2019, né? São dados de 2019. Para outros como França e Alemanha, né? A maioria altamente qualificados. Segundo o relatório da Comissão Europeia, essa sexta-feira foi divulgado mesmo hoje essa matéria, tá? Em causa está o relatório anual da mobilidade laboral da União Europeia, né, no caso, de 2020, né? O relatório é de 2020, baseado em dados de 2019, publicado e com base nos recentes dados estatísticos disponíveis, que indica que a Romênia, Polônia, Itália, Portugal e Bulgária continuam a ser os 5 países, principais países de origem, né, de trabalhadores de 2019. Só para dar uma indicação aqui no caso, ó, Portugal está junto com Itália, Romênia, Polônia e Bulgária, ou seja, esses são os 5 principais países que exportam trabalhadores, né, para outros Estados-membros. Em concreto, esses 5 Estados-membros foram, nesse ano, a origem de 58% das pessoas em mobilidade laboral para outro país da União Europeia. Portugal é também mencionado no relatório como um dos principais países de origem de trabalhadores altamente qualificados, de áreas como negócios e administração, ciência, engenharia ou ensino. O grupo de trabalhadores altamente qualificados em mobilidade laboral, em comparação com os altamente qualificados no país de origem, é maior entre os romenos. Né? Aqui a gente tem algumas porcentagens, basicamente, da quantidade de trabalhadores altamente qualificados. E, basicamente, é uma informação importante para a gente ter noção de que não são necessariamente só os estrangeiros que vêm para Portugal que escolhem sair de Portugal depois de um determinado tempo. O próprio povo português, devido aos baixos salários, eles já têm essa característica de não continuar no país. Assim, a gente vê notícias de que uma parte considerável dos jovens que se formam na universidade escolhem trabalhar nesses outros países pelo fato do salário ser muito baixo aqui, né? E aí eles partem justamente para esses outros países, né? Para França, Alemanha, né? Para receberem salários aí 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, talvez até mais vezes maior do que o salário que receberiam aqui em Portugal. Portugal realmente tem um salário mínimo assim bem baixo comparado a alguns outros países da União Europeia. Porém, a gente já informou aqui no canal, em outros vídeos, que o salário mínimo em 2021, né, já teve um aumento, vai para 665 euros. O salário mínimo de Portugal, agora em 2021, sobe para 665 euros, no caso. Não agora em janeiro, mas no caso em fevereiro, a gente já recebe o primeiro salário a 665. Em 2020 era 635, né, vão subir aí 30 euros, basicamente. São 30 euros a mais, que de certa forma vão dar alguma ajuda, né? Mas apesar disso, o governo ainda tem uma proposta de que o salário atinja aí
aproximadamente 750 euros até 2023. Então, nos próximos anos aí, 2022, 2023, o salário mínimo deve chegar aí a 750 euros, né? Uma proposta já definida pelo governo há algum tempo. Já está sendo divulgado isso há algum tempo, que é um projeto, né, desse governo, que até 2023 o salário chega a 750 euros, que não é mal, né? Já vai ser um aumento relativamente considerável aí. Então, pessoal, basicamente a matéria era essa, vocês observaram aí, lembrando, o link da matéria vai estar aqui na descrição para vocês darem uma lida também depois, caso vocês queiram. Mas basicamente assim, o projeto europeu, né, que os brasileiros, de certa forma, têm acesso saem do Brasil, vêm para Portugal, residem aqui durante X tempos. Lembrando que tem muitos brasileiros que vivem aqui há vários anos, tem brasileiros, uma parcela grande, de certa forma considerável, que vêm para Portugal e decidem viver, se aposentar e, de certa forma, morrer por aqui mesmo, tá? Uma parcela um pouco menor, se calhar, tem a opção de sair de Portugal depois que tem a nacionalidade portuguesa, porém, a questão que o fato de sair de Portugal para ir para um outro país que oferece uma vida, de certa forma, na parte financeira, né, um pouco melhor. Lógico que eu sei que os países que oferecem um salário maior também têm custo de vida maior. Eu acho que o custo de vida em Portugal tem um valor bem interessante, o custo-benefício assim, em relação ao preço das coisas relacionado ao que você trabalha. Lógico, o salário mínimo poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Porém, eu acho que aqui a gente consegue viver bem, a gente consegue ter uma vida relativamente boa, tá? Mas existem países que oferecem um salário maior e tem pessoas que focam muito, muito nisso. Mas a questão é que, como eu disse em relação à matéria, os próprios portugueses decidem largar o país para ir para um outro país, que é basicamente o caminho que nós brasileiros fazemos. Saímos do nosso país para virmos para Portugal. Os portugueses saem daqui para irem para um outro país que oferece um salário melhor. Isso aí colocando até o Canadá. Eu conheço muitos portugueses que moram no Canadá, nos Estados Unidos. Tem portugueses, inclusive, que comentam aqui nos nossos vídeos, falam, moro nos Estados Unidos, moro no Canadá, tô comentando daqui do Reino Unido. De certa forma, tem portugueses por todo lado. Então, assim, eu acho que é algo muito natural as pessoas procurarem viver num lugar onde elas se sentem melhor. Se de repente, depois de adquirir a nacionalidade portuguesa, elas quiserem, terem a vontade de ir para um outro país, as pessoas têm liberdade de fazer o que querem da vida, a gente não pode julgar. Lógico que os portugueses vão ficar chateados, mas é algo que é natural, que até os próprios portugueses fazem. Então, assim, cada um se preocupa com a própria vida, eu acho que fica tudo tranquilo assim. Lembrando, os planos do Casal Buscapé até então, nosso projeto é adquirir a nacionalidade portuguesa e passar isso para os nossos filhos. A gente vai dar a oportunidade dos nossos filhos de certa forma, terem oportunidades melhores do que as que a gente teve na vida, basicamente. É uma visão de futuro que a gente tem. O nosso objetivo até então é esse. Mas assim, a gente não condena quem deseja sair de Portugal depois de alguns anos, tá? Mas por enquanto a nossa vida é aqui, nós nos sentimos muito bem vivendo aqui em Portugal. E basicamente Portugal, de certa forma, é esse país que deu a segunda chance pra gente e a gente vai ser eternamente grato a isso, tá? Mas assim, você que escolheu vir para Portugal e decidiu sair depois, não criticamos, a gente não critica, é um direito seu. E você português que decidiu viver em outro país, seja Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, tanto faz, é um direito seu também. Se a política em geral, o mundo te dá o direito de fazer isso, por que não fazer? A gente não critica. Cada um vive onde quer, gente. Eu acho que seria interessante assim se cada um cuidasse do próprio quadrado ali, sabe? Cada um no seu quadrado. E assim, é algo muito natural. As pessoas vão procurar viver num lugar que dê mais oportunidades para elas, tá bem? Basicamente o vídeo de hoje era esse, espero que você tenha gostado, tá? Só quis falar aqui um pouco sobre o projeto europeu, o projeto que os brasileiros fazem, né, de virem para Portugal e depois buscarem oportunidades melhores. Citar um pouco essa matéria, repercutir um pouco essa matéria que saiu hoje, falando sobre o fato dos portugueses em si serem um dos países que mais saem para outros países para morar, né, para imigrar, no caso, em outros países. E é algo natural, tá? Nossa posição final é de que é algo completamente natural. Tá bem, pessoal? O vídeo de hoje era esse. Espero que você tenha gostado. A gente volta amanhã com mais um vídeo aqui no seu canal do Casal Buscapé. Os links da matéria estão todos aqui. Na verdade, o link da matéria está aqui embaixo e você pode acessar para fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, tá bem? Da matéria aqui do jornal O Observador. A gente volta amanhã para mais um vídeo do canal do Casal Buscapé. Um grande abraço. Valeu, galera.